Oz é ficção mesmo, galera. Então, assim, eu vou jogar no chão, porque aqui não dá pra mexer, claramente. Eu vou pegar o primeiro, que é esse daqui. E o nosso livro de abril vai ser Canção das Chuvas Eternas. Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro Assíncrono, um lugar onde a gente sorteia um livro, lê durante o mês e todo dia 1º eu venho aqui conversar contigo para que tu não tenha que marcar mais uma reunião na tua agenda. No mês de abril, a gente leu o livro Canção das Chuvas Eternas, da E.J. Mello. A versão física dele tem 368 páginas e eu li no Kindle, então foi super rapidinho. Ele me prendeu já logo no início, ali mais ou menos nos 20%, e a partir dos 50% foi muito difícil largar pra dormir, comer, tomar banho. Enfim, quem lê aí me entende. A história gira em torno da Lárquira, que é uma das irmãs Bassett. Pelo que eu entendi, na trilogia geral, a gente vai ter duas vertentes. A primeira é uma missão, uma coisa bem altruísta até certo ponto, e a segunda é o romance de uma das irmãs. Nesse daqui, o par da Lárquira é o enteado do Duque de Lashlan, que é o Darius McKenna. Nomes de fantasia às vezes dão um embolo na língua, mas o nome dele até que é bem simples, então acredito que é isso mesmo. E a magia da Lárquira, ela é relacionada à voz, porque como é uma fantasia, a gente tinha que ter magia, né? Não faz nem sentido não ter. Então, quando ela canta, quando ela fala, ela teve que aprender já muito nova a se controlar para que ela não machucasse ninguém e também a entender como de fato ela poderia ajudar as pessoas com esse dom. Juntos, a Lárquira e o Darius decidem derrubar o padrasto dele, que tá só fazendo mal pro povo porque o abestado é um viciado em droga do caramba. Enfim, existe toda uma construção ao redor do trauma dos personagens, a Lárquira relacionada à mãe dela, que faleceu no parto, e do Darius em relação ao padrasto. Então, assim, de uma maneira bem reducionista, o livro ele é bem família, no bom e no mau sentido. Nesse universo, pelo que eu entendi, a grande maioria das pessoas não tem magia, não, sabe, tipo, não tem os dons e etc. E como a família Bassett é muito poderosa, então eles que, meio que, pelo que eu entendi, o pai das meninas Bassett, ele é conde, então, né, ele cuida ali, tem vassalo, etc. Então, eles não divulgam, eles não falam, eles não mostram que eles têm magia, para não gerar um sentimento de opressão em cima do povo deles e fazer com que eles fiquem com medo de fato de ir atrás deles e procurar por ajuda. A questão da Lárquira em si, com a magia, é como se ela fosse uma extensão do que ela tá sentindo naquele momento. Então, se ela tá chateada, se ela tá com raiva e tudo mais, a magia dela vai ser voltada para algo negativo, para machucar ou se proteger. Agora, quando ela é ligada a algo mais, poxa, eu quero proteger, eu estou amando, eu estou feliz, eu estou, né, sentimentos positivos, ela é voltada mais para a questão de cura e proteção. Então, tem algumas coisas que são mais simples, mas não dá tanto para separar o que é interno do que é externo. É tudo meio que interligado. E eu admito que eu gostei muito disso, porque muitos dos universos de magia que a gente vê é tipo, um feitiço, isso e aquilo. Aqui tem, mas tem que ser muito ligado à intenção verdadeira da pessoa. Deu para entender mais ou menos o que eu tô querendo falar? Porque a maioria dos outros é tipo, vou fazer um mal intencionado porque fui vendida. Nesse caso, não daria pra fazer. Pontos que pra mim foram muito positivos. Em fantasia, às vezes é difícil a gente ter uma questão geográfica política bem definida. Apesar de, nesse livro, não focar nada nessa questão, tipo, até tem, mas não é focada nisso, foi bem construída. Então existem os reinos, existe uma hierarquia, existe quem manda, existe quem obedece, existe a questão de isso é minha responsabilidade, isso não é, tem a questão contratual de sucessão, de tudo mais, que eu achei muito bem construída, e isso é uma coisa que quando tem inconsistência me incomoda, como por exemplo, existe em Quarta Asa, então tem o colégio, que daí tem a general, mas aí tem um rei, mas o colégio não responde ao rei, e do outro lado eu não tenho ideia do que tem. Então, assim, a diretora do colégio é equiparada a um rei? Entende o que eu quero dizer quando a política não me agrada?
é isso. Outro ponto é a relação das irmãs Bassett com o pai. Eu gostei muito porque eu me identifiquei, eu vi muito a minha relação com o meu pai ali. E eu também gostei muito do equilíbrio na história entre missão e o desenvolvimento do romance, além do arco dos personagens de desenvolvimento. Então, de aprenderem coisas novas, de irem se abrindo e piriri pororó. Eu achei tudo bem mesclado, equilibrado, então não pesou muito para um lado ou para o outro. As minhas cenas favoritas do livro foram, primeiro, quando a Lark perdeu o dedo. Eu achei aquilo... Cara, eu fiquei muito chocada, porque eu ainda não tinha entendido a lógica das coisas, eu tava começando a, pegar a referência, mas não tinha ideia do que tava acontecendo, então eu achei, caraca, ela já começou o livro perdendo um dedo. Depois, eu adorei quando a relação da família Bassett com o Reino do Ladrão ficou clara. Eu achei incrível, ficou muito bem encaixado, sabe? Com o que já tinha falado, com o que tava falando. E eu também ali já peguei qual que ia ser a ideia do segundo livro. Terceira cena foi o primeiro jantar do Duque com a Lark e o Darius, que é quando o Duque usa a magia dele lá pra trancar todo mundo dentro da própria cabeça, manipular o Darius pra fazer ele comer aquela sopa e ter uma reação alérgica do caramba. Ícone! Achei essa cena maravilhosa, me deixou tensa, eu não conseguia parar de ler. A próxima cena que eu gostei muito foi quando a Lark foi lá atrás do Darius pra curar as cicatrizes dele. Foi quando ela descobriu e aí ela curou. Só que tudo que ela fez, enquanto ela estava fazendo, eu tava pensando, minha filha, ele vai acordar, ele não vai ver essas cicatrizes. Se acontecesse comigo, eu ficaria puta. Um machucado aberto, beleza, cura. Mas tirar minhas cicatrizes? É como se alguém chegasse do nada pra mim e tirasse minhas tatuagens. Não que eu tivesse orgulho, que eu tenha, orgulho das minhas cicatrizes, que eu tenho algumas, hoje não me importaria. Mas parece que elas fazem parte de mim, é uma decisão minha ter elas. Se você quer tirar algo de mim, me consulte, sabe? Eu fiquei extremamente desconfortável nessa cena, apesar de eu entender dela querer livrar ele daquele sofrimento, mas ela só trouxe, tormenta pra cabeça do guri. E minha última cena favorita foi quando o Duque tomou o elixir, porque o mordomo foi lá, colocou tudo achando que era veneno no copo dele e etc, pra expulsar a magia do corpo dele. Ele enlouqueceu, mas, enfim. Daí veio a minha citação favorita do livro, que foi: um fim pode ser alcançado por muitos rumos diferentes. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, de verdade, eu adorei. Eu só não dei um favoritado porque eu não quis, na real, mas eu gostei muito a ponto de dar 5 estrelas pra ele. Foi uma leitura muito gostosa e, apesar de terem cenas explícitas, pra quem ainda não leu ou tá pensando em talvez presentear alguém, enfim, gostou da história até aqui, elas são super leves, então, fica o meu aviso. Apesar desse não ser meu tipo de fantasia preferida, admito que eu ando preferindo muito fantasias com dragões, reinos perdidos e etc. lá, Quartaz e Tog. Eu gostei muito e recomendo bastante. Quero saber, inclusive, qual que é o teu tipo de fantasia favorito. Mas o segundo livro já tem em português, ele foi lançado também pela Gutenberg, mas o terceiro livro ele já foi lançado lá fora, só que ele não tem previsão de ser traduzido e lançado aqui no Brasil. Uma coisa que eu queria entender, quando eu fui dar uma olhada no preço desse livro na Amazon, alguém me explica o absurdo que é um e-book estar R$ 55,90 pro Kindle e a versão física estar 40,51. Eu vou botar o print aqui, porque eu achei um absurdo. E eu falei muito sobre isso nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, que eu falei por que eu pirateio alguns livros. Fica aí a minha indignação complementar a esse vídeo. Agora, pra gente se preparar pro mês de maio, vamos fazer o nosso sorteio. Como esse foi um rosa, que é ficção, a gente vai tirar agora um azul. Aqui dentro eles não se mexem direito, então vou jogar na mesa. O livro que a gente vai ler em maio é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu tava com muita vontade de que esse saísse ou o do Vamos Comprar um Poeta. Tava bem
torcendo pra ser um clássico e não necessariamente um desenvolvimento pessoal. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.